Podem tomar assento em o nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmos, capítulo 98. Salmos capítulo 98. Vamos fazer diferente aqui, vai no Salmo 100. Salmo 100, depois nós vamos ler o 98. Diz assim, irmãos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da... Irmãos, nós temos que aprender a celebrar o nome de Deus, a fazer festa na presença de Deus, mas é aquela festa, né, de alegria, é aquela festa de louvor, de júbilo, de você comemorar por estar na presença de Deus. Quer dizer, nós temos que fazer isso com júbilo, todos os moradores da terra. O 2, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Quando nós vamos servir a Deus, façamos com alegria. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira, porque essa pessoa até obedece à voz de Deus. Não acontece isso? Tá bom, Deus, eu vou fazer porque o Senhor está mandando, mas se dependesse de mim eu não fazia. Às vezes acontece. Tem um autor, o Kenneth Hagin. Ele fala que Deus estava chamando ele para o ministério itinerante. E ele estava bem, estava estabilizado, estava estruturado, a família estava bem e tal, e Deus tocando no coração dele. Até que ele cedeu e resolveu obedecer à voz de Deus. O que ele fez? Ele abandonou tudo e foi seguir lá o ministério itinerante. E o que acontece? Ele começou a passar dificuldade, ele começou a passar fome, ele começou a passar necessidade. Aí ele sempre lembrava Deus nas suas orações de Isaías capítulo 1, versículo 1 versículo 19, que diz: se quiseres e ouvires, comereis o quê? O melhor. E aí ele orar: Deus, eu ouvi o Senhor sabe que eu, se dependesse de mim eu não estaria aqui, eu tinha continuado lá onde eu estava com a minha família, porque a minha família estava muito bem, porque as coisas estavam acontecendo, minha vida estava estruturada, meus filhos estavam, numa boa escola e por aí vai e tal, e o Senhor colocou no meu coração, eu ouvi o Senhor, eu abri mão de tudo e agora eu estou aqui. Aí Deus falou assim para ele: no quesito de ouvir, você foi aprovado. Mas a pessoa ouve a voz de Deus, ela até obedece a coordenada, a direção de Deus. Aí Deus falou assim: mas no quesito de querer, você foi reprovado. Porque você está fazendo o que eu mandei fazer, mas o seu coração não quer. Irmãos, e acontece. Eu já passei por isso também. A última coisa, já contei esse testemunho várias vezes, a última coisa que eu queria fazer na vida era estar no altar pregando. Essa é a verdade. Eu estava num bom emprego, tinha ali uma condição de crescer onde eu trabalhava, e Deus estava me chamando para a obra, e aí eu fui cedendo também, e até que eu resolvi largar o emprego e vir para a obra. Mas mesmo largando o emprego e vindo para a obra, eu estava com o coração dividido, eu estava fazendo ali como se fosse por obrigação. Meu irmão, não acontece. Nós temos que servir a Deus com alegria. Meu irmão, se você quer ver Deus agindo na sua vida, você tem que querer. O querer é importante. Deus, eu não estou aqui por obrigação. Deus, eu não estou aqui por imposição. Não, Deus, eu estou aqui porque eu quero. Meu Deus, eu não vou fazer isso aqui apenas porque o Senhor está mandando. Meu Deus, porque eu quero fazer, porque eu quero servir ao Senhor com alegria. Esse é o papel do Espírito Santo. Não é o que diz o texto sagrado lá em Lucas? Vai lá no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Esse é o papel do Espírito Santo, irmãos. O versículo, deixa eu te dar o versículo aqui, ó. Lucas, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Que eu não tinha preparado aqui. Olha só. Capítulo 1, versículo 16.
Vou pegar o 15. Está falando de João Batista. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do quê? Do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de quem? De Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Vamos ler em voz alta. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Meu irmão, olha só, para as coisas de Deus tem que haver disposição. Eu não posso vir arrastado. Quando você vier aqui, daqui a pouco eu vou chamar todo mundo, você vai tocar nesse manto. Meu irmão, venha disposto. Disposto ao quê, pastor? A receber o seu milagre, a mudar de vida, a tomar posse da sua bênção. Amém? A servir ao Senhor com alegria. É isso, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Tem que haver disposição, tem que querer. Às vezes nós queremos muitas coisas, mas não queremos um comprometimento com Deus. Volta lá no Salmo 100. Então diz que nós temos que servir ao Senhor como? Com alegria, com prazer. Deus, eu estou aqui porque eu te louvo, porque eu amo estar aqui, porque eu tenho prazer de estar aqui. Aí é diferente, meu irmão. Aí você vai comer o melhor dessa terra. Aí a coisa vai mudar para você. Aí o seu casamento vai ser uma bênção, em vez de ser um campo de batalhas, porque tem casamento que, misericórdia, se tornou um campo de batalhas. Em vez de um estar ali ao lado do outro, cooperando com o outro, não é o que diz a Bíblia? Se um cair, o outro levanta. O que está caído, o seu companheiro ou a sua companheira, mas não, aquilo que era para ser uma parceria. Ou seja, um põe para correr 1000, dois põe para correr, misericórdia, virou uma disputa. Quem quer ser melhor, virou uma disputa, um provocando o outro e tal. Meu irmão, quando a pessoa começa a servir Deus com alegria, Ele começa a colocar portas diante dela, para que ela possa passar, entrar e sair e achar pastagens, amém? Encontrar o sustento, é o que diz o texto sagrado, o versículo 2, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Meu irmão, saiba disso, que Ele é Deus. Pastor Helder, mas a doença que diagnosticaram é o câncer, a doença, um câncer do tipo mais agressivo. Ele é Deus, Ele é poderoso, amém? Pastor Helder, há uma crise lá fora sem precedentes, a coisa está difícil. Está difícil crescer nesse país, é taxa disso, taxa daquilo outro tal, parece que o mercado está fechado, eu não consigo arrumar emprego, já bati em tantas portas. Ele é Deus, saiba disso, sabei que o Senhor é Deus, não é o que está dizendo aqui? Aí foi Ele e não nós, meu irmão, não vem de nós. Isso não vem de nós, foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. É Deus que faz isso, irmãos, e isso é maravilhoso, amém, queridos? O Davi dizia: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou o quê? Cabeça de esquina. E foi Deus que fez isso. E isso é maravilhoso, diga glórias a Deus. Talvez o mundo, as pessoas, os seus amigos, aquelas pessoas que você considera, estão te rejeitando, ou talvez não estão nem aí para você. Mas Deus nos faz povo dele, ovelhas do seu pasto. Meu irmão, e quando isso acontece, Deus não deixa faltar nada, nada. Não deixa faltar saúde,
não deixa faltar alegria, não deixa faltar dinheiro no bolso para você pagar suas contas, amém? E Ele não dá só para você pagar a conta, não, Ele dá para você prosperar, e Ele dá com abundância, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, Ele faz sobrar na sua vida, diga glórias a Deus. Salmo 23, volta um pouquinho ali, ó. O que diz ali o texto sagrado? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Meu irmão, não deixa faltar nada, amém? Ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Não vai faltar o sustento para você, você não vai ter sede, porque todo aquele que beber da água que Ele der, nunca mais tornará a ter sede, porque a água que Jesus dá, palavras de Jesus, fará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu irmão, quando você descobre esse poço, amém? Quando você descobre essa fonte passa a existir dentro de você, e você não depende mais dos outros para nada, você só depende de Deus, porque Ele te sustenta, Ele não deixa faltar nada para você. Talvez você está tentando saciar sua sede em outros poços, em outras fontes. Talvez a sua confiança está em um familiar que você tem, e aquele familiar é bem de vida. Ou você está apostando todas as fichas no seu patrão, numa pessoa que você acha que pode te socorrer, quando a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Meu irmão, que você possa beber da água que Cristo dá. Não é o que Ele diz aqui? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Diga glórias a Deus. Volta no Salmo 100, ao versículo 4. Ele não chegou no 4 ainda. Olha quanta coisa Jesus está dando aqui. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém, queridos? O versículo 4 agora a gente vai entrar na mensagem. Diz assim, ó: entrai pelas portas dele com louvor, e em teus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Meu irmão, entra pela porta dele com louvor. Em outras palavras, quando Ele coloca uma porta diante de você, qual que é a chave para você entrar por essa porta? O louvor. Amém, queridos? Em outras palavras, o louvor dá acesso a você ao outro lado, ao outro ambiente. Talvez a pessoa estava num ambiente escuro, de fracasso, de caos, de miséria, de enfermidade, de tristeza. De repente Deus coloca uma porta diante dela, e ela está passando uma luta, uma tribulação, ela está passando por perseguição, às vezes fome, por necessidade, por dificuldade. O que ela faz? Ela louva a Deus. Ela começa a louvar a Deus, e ela entra pela porta com louvor. Ela sai daquele ambiente de fracasso, de derrota, de prostracismo, e ela chega no lugar que Deus preparou para ela. Mas como que ela tem acesso a isso, irmãos? Com louvor. Diga glórias a Deus. O povo estava lá no Egito, estava sendo escravizados, até que eles clamaram a Deus. Deus os tirou do Egito, estava conduzindo aquele povo até a terra prometida, mas a porta da terra prometida se fechou para a maioria deles. Nem o Moisés entrou, porque faltou o quê? Louvor. Aprenda a louvar a Deus, meu irmão. Amém? Independente da circunstância que você está passando, que você está vivendo, aprenda a louvar a Deus. Louve. Mas né, Deus, muito obrigado por esse câncer. Nada disso.
Deus, eu estou passando por essa situação, por essa luta, mas meu Pai, eu louvo porque eu sei que o Senhor é Deus, e eu vou sair dessa situação, porque o Senhor é a porta, e eu vou passar por essa porta. João capítulo 10, que bonito isso, irmãos, amém? Você vai sair daqui hoje louvando a Deus, porque Ele faz maravilhas, e maravilhas Ele vai fazer na sua vida hoje. João 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Amém, queridos? Ele é a porta. E como que nós entramos pela porta? Com louvores. Diga graças a Deus. Olha como que esse homem entrou pela porta. Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa. Como que era o nome dessa porta? Porta Formosa. Quem é formoso na Bíblia? Jesus. Essa porta representa Jesus. Amém, queridos? Por quê? Porque Ele é a porta. O Jacó, quando teve um sonho, e ele fez um voto com Deus, ele deitou-se sobre uma pedra, e ali naquela noite ele viu os anjos de Deus subindo e descendo, e ele fez um voto. Ele falou: se Deus for comigo, me abençoar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, essa pedra será o que? Casa de Deus, casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí o Jacó, ele fala assim: quão terrível é esse lugar, quando ele teve encontro com Deus ali naquela noite, antes de fazer o voto. Está lá no versículo 17 de Gênesis 28, antes mesmo de fazer o voto, ele fala: quão terrível é este lugar, e eu não sabia. E este lugar é a porta dos céus, casa de Deus. Amém? Então, essa porta aqui, diz o texto, chamava Formosa. Aí diz assim, ó, o versículo 2: e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham aonde? A porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, tem muitas pessoas que a porta está diante dela, a porta está diante dela, mas ela não consegue entrar, ela está com a vida paralisada, ela não consegue ter acesso a essa porta, e ela fica ali na entrada da porta fazendo o quê? Pedindo esmola. Meu irmão, não é essa posição que Deus preparou para você. Deus não quer que você fique mendigando a bênção, fique ali implorando. Não, não, não. Meu irmão, entra pela porta com louvor. Olha o que diz, vamos continuar a leitura. Diz assim, ó, o versículo 3: e ele, olhando para Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou,
e logo seus pés e tornozelos se firmaram. O versículo 8, o que diz? Saltando ele, pôs-se em pé e andou, vamos ler em voz alta, e entrou com eles no templo, vamos lá, andando, o que mais? Saltando, o que mais? E louvando a Deus. Que bonito isso. Irmão, entra pela porta com louvor. Aquele homem que era coxo, que era mendigo, quando ele se levantou, ele entrou pela porta andando, saltando e louvando a Deus. Entrai pelas portas dele com louvor, diga glórias a Deus. Vai lá em Salmo 98 agora, para a gente terminar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos ler em voz alta? Porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Meu irmão, cante a Deus, louve a Deus, e a vitória pertence ao povo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vocês compreenderam, queridos? Amém? Como que nós temos que entrar pela porta? Louvando. Independente da situação, meu irmão, sabei que Ele é Deus. Amém? Saiba que Ele é Deus. Ele é maior do que qualquer problema. Mas a questão, olha aqui para o pastor Helder, a questão não está no tamanho de Deus. Deus pode resolver qualquer problema. Pode ou não pode? A questão está na nossa fé. Porque às vezes nós estamos diante de um Deus que faz maravilhas, diante de um Deus que é grandioso, mas a nossa fé não consegue entender dessa maneira. É o caso daquele pai que levou o filho para os discípulos não puderam fazer nada. Aí o pai está diante de Jesus e fala, trouxe meu filho aos teus discípulos, eles não puderam expulsar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, olha o se, a dúvida. Se tu podes fazer alguma coisa, o que Jesus disse para ele? Se tu podes crer. Não é se Deus pode, Deus pode. Pode ou não pode? Diga, Deus pode. Amém? Agora é se você pode crer. Então nós vamos fazer uma oração aqui. Primeiro eu quero que você busque a Deus. Nós vamos entrar perante Ele com louvores. Vai louvando a Deus. Não sei qual que é o seu estado, mas sem hipocrisia, tá bom? Não é aquele louvor superficial que a pessoa quer glória, glória, glória. E às vezes, misericórdia. Já ouviu a oração do religioso? Né? A pessoa tem prazer de fazer todo mundo ouvir a voz dela. Deus altíssimo, grandioso, isso, aquilo outro e tal. Não, meu irmão, é aquela oração que você vai fazer sincera. Amém? E aquele louvor que você vai fazer não para os outros, você vai fazer para Deus.